Olá pessoal, estamos iniciando mais um Spinecast, o podcast que visa o entrelaço entre fisioterapia e medicina, unindo o pensamento científico e a rotina do clínico com a interface do paciente, visando descomplicar os mitos da coluna vertebral. Eu sou Quimberto Moreira e juntamente com Fábio Fagundes trazemos temas relacionados à coluna vertebral e hoje vamos falar sobre cirurgia de coluna, seus aspectos clínicos e técnicos. Então, doutor Fábio, a cirurgia de coluna, né, o tema sobre cirurgia, né, ele é algo que traz muitas dúvidas, né, para diversas esferas de pessoas, né, desde de clínicos da própria área, né, profissionais que trabalham com movimento e, sobretudo, o paciente, né. A gente sabe que o universo da cirurgia envolve vários pontos, né, e a dor é um elemento, né, que é muito forte para se desejar, né, operar, né? Haja visto que a gente tem, dentre os pacientes, né, que nós atendemos, muitos buscam a cirurgia por causa da dor, né? Então, assim, eu penso que a gente contextualizar, né, esses elementos relacionados à dor fazem parte também dessa discussão nossa aqui, né? A dor, de fato, ela é um elemento que ela é determinante para se pensar num procedimento cirúrgico? Será que ela é o elemento fundamental para a tomada de decisão clínica do cirurgião, né? Então, dentro dessa contextualização, né, a gente tem que entender todo esse background que envolve a cirurgia, né, que envolve a dor, né, para arcabouçar essa nossa fala, né? Então, a gente tem que entender primeiramente que a dor, como marcador cirúrgico, ela não é um elemento fundamental, não seria isso, para se determinar uma cirurgia. Concorda comigo? É isso mesmo, doutor? Concordo. A dor, lógico que é um fator que a gente vai levar em conta para decidir se aquele tratamento vai ser conservador ou cirúrgico, do ponto de vista de tempo, né? Então, o tempo sendo maior ali que 8 a 10 semanas vai ser um fator importante na decisão. Mas, como a gente já sabe que a teoria cinesiopatológica está caindo por terra, a gente tem que deixar esse lado mais anatômico, né, na decisão e considerar também o contexto do paciente. Então, se aquele paciente vai ter uma demanda muito grande ainda ao longo da vida, os esportes que ele pratica, o trabalho dele essencialmente, né, se ele consegue suportar ficar com mais um período de dor e fazer um tratamento mais otimizado. Então, tudo isso aí tem que ser levado em conta. E, inclusive, para contraindicar um procedimento, né? Então, o grande cirurgião, ele sabe não só indicar, como também contraindicar um procedimento. Então, ele vai avaliar os aspectos psicossociais daquele paciente. Às vezes, pacientes que estão em fase de descompensação de doenças psiquiátricas estão contraindicados de realizar certos procedimentos, né? Pacientes do ponto de vista clínico, que têm algumas comorbidades que também incapacitam ele de realizar cirurgia. Então, tudo isso tem que ser levado em conta para decidir se aquele tratamento é cirúrgico ou não. Nisso a gente tem que entender que a dor ela não não deve ser compreendida, né, como um marcador preciso do estado tecidual. Isso. Né? É o que às vezes muita gente, né, entende que eu tenho dor, logo eu tenho dano. Sim. Né? A estrutura está de fato plenamente alterada. Sim. Né? E assim, e nesse contexto todo eu gosto de citar assim, um viewpoint, né, do Mosley, né, que é um clínico, né, que trabalha muito com dor lombar, que ele cita aqui 4 pontos, né, bem interessantes com relação a essa percepção da questão tecidual. Né? Então, assim, a gente tem que de fato entender, né, que, primeiramente, a dor ela não é um marcador, né, preciso desse estado tecidual, né? A gente tem que entender que a dor ela é modulada por outros domínios, sejam fatores psicossociais, aí, como você falou, né? Questões somáticas, né? E a própria questão social, né? Que envolve também essa percepção da dor, essa amplificação da dor. É interessante, né? Que a gente também tem que entender que quanto mais tempo de dor a gente tem, menos dano tecidual pode estar sendo apresentado aí, e de fato existe uma condição mais central do que propriamente, né, local ali. E eu acho que talvez o ponto mais difícil, né, que a gente da saúde, profissional de saúde,
precisa entender, de fato, é compreender que a dor, ela pode, né, de fato, ser conceitualizada, né, de maneira consciente, né, e esse indivíduo ele precisa, de fato, entender que ela não é essa ameaça potencial toda. Sim. Né? Então, dentro disso aí, né, a gente faz essa introdução, esse convite, né, a essa nossa conversa aqui, para que entender que, de fato, a dor, antes de pensar, antes de falar de cirurgia, a dor deve ser algo, né, extremamente considerado antes de se ter uma tomada de decisão clínica. Seja o fisioterapeuta, seja o profissional médico, o cirurgião, né, o profissional de educação física, né, que trabalha com esse domínio, né. Justamente a gente tem que ter esse entendimento para ter assertividade clínica, porque senão nós vamos prescrever condutas fisioterapêuticas de maneira equivocadas, a gente vai ter tomada de decisão cirúrgica equivocada, Sim. a gente vai prescrever exercício de maneira equivocada e a gente vai deixar esse paciente crônico. Nós vamos cronificar esse paciente, esse sujeito que, ora, chega com a demanda de dor para a gente, né? E dentro desse contexto todo, Fábio, né, a gente entende que existe... hoje a gente fala muito dessa gama de informações, né, que se apresenta com relação à cirurgia de coluna, e eu queria que você me falasse um pouco, né, e é um assunto que é interessante de se explorar aqui, porque é bem legal, né, a gente trocou algumas ideias esses dias, né, sobre a questão da Big Data e cirurgia de coluna. Então, me fala um pouquinho sobre isso aí, por favor. Certo. Então, a Big Data está dentro de um conceito mais amplo, que é a inteligência artificial. Então, a inteligência artificial é a capacidade, né, das máquinas elas aprenderem, perceberem e decidirem sobre um determinado assunto. Então, essa capacidade de aprender da máquina, ela vai depender de uma quantidade significativa de dados para ela poder predizer um resultado. Então, a Big Data é exatamente isso, né? São aquela base de dados que a máquina vai utilizar para, diante disso, criar um sistema de redes neurais e chegar a um resultado. Então, existe a lei dos grandes números, né, muito usado pelos seguros, né, para chegar a um determinado valor. Então, elas vão usar exatamente essa gama de dados para predizer o possível desfecho daquele seu segurado, né, de algum resultado e, assim, dizer um determinado valor. Então, vamos dar um exemplo mais prático, né? Então, ontem chegou uma paciente com a dor no quadril típica, uma dor na região da virilha, né, que a gente já atenta para ser uma dor relacionada mais ao quadril. E essa paciente passou por um médico especialista em quadril que solicitou um exame de imagem, né, uma ressonância magnética, e o radiologista laudou como uma possível coxoartrose. A lesão que ela tinha na região ali do colo, da transição do colo para a cabeça femoral, era lesão cística, a princípio, mas podia confundir com osteonecrose e até um tumor benigno, e foi isso que aconteceu. O colega viu, achou suspeito não de coxartrose, de alguma necrose avascular. O paciente já tinha feito uso de corticoide e ele suspeitou disso, e aí pediu a opinião de um terceiro colega. E o terceiro colega já achou parecido mais com um tumor benigno. Então a gente tem 3 colegas que tinham uma imagem, a mesma imagem, mas interpretaram de formas diferentes, né? E isso é o que acontece na cirurgia da coluna também. Então muitas vezes você pega um caso específico de uma paciente que está com dor, e você mostra aquele mesmo caso para 10 cirurgiões diferentes, sem terem contato um com o outro, né? Então, eles muitas vezes chegam a decisões diferentes, né? Então, esses dados interpretados por uma máquina treinada, ela vai tirar esse viés, né, pessoal, e vai conseguir chegar a um resultado mais assertivo, que é o que a gente chama de machine learning, né? Então, a gente vai ter esses 3 casos, a gente vai mostrar para aqueles casos do quadril que eu falei, né? Vai mostrar para a máquina e vai dizer, esse aqui é a necrose vascular, esse aqui é coxartrose e esse aqui é um tumor. E aí a gente vai mostrando para a máquina, vai mostrando vários casos e vai dizendo para ela o que é cada um desses casos. E aí no final a máquina vai aprender, diante daqueles achados de imagem, qual realmente é a necrose, qual realmente é a coxartrose e qual realmente é o tumor. E da mesma forma na cirurgia da coluna. Você tem uma hérnia de disco, você mostra para a máquina, tem essa imagem que não tem hérnia de disco e tem essa imagem que tem hérnia de disco. E aí vai alimentando
esses dados, né, que é exatamente o Big Data, e aí a máquina chega a uma capacidade de discernir se aquele caso ali é uma hérnia de disco ou não. E aí, assim que a máquina for aprendendo e a gente tratar cirurgicamente aquele caso, ela vai saber se aquele caso iria ou não responder bem a um processo cirúrgico, né? Então, a Big Data é exatamente isso, ela não está presente só na medicina, né, como nos diversos setores, e vai ajudar os médicos na decisão do tratamento, seja ele conservador ou cirúrgico, né? Interessante isso aí, né? Você está falando que a tecnologia ela está cada vez mais, né, sendo utilizada a nosso favor, e não necessariamente nos substituindo, né? Sim. A gente tem que entender como vai ser utilizada essas informações, esses dados, para se trabalhar, de fato, a tomada de decisão clínica, né? Uhum. E essa assertividade, né, obviamente que ela também está arcabouçada não só pela informação gerada pela inteligência artificial, mas também pela expertise do profissional que está ali do outro lado, né? Uhum. Então, assim, dentro dessa gama toda de informação, como é que você vê hoje, certo, Fábio, o futuro do ortopedista, né, do cirurgião de coluna, certo? Dentro dessa contextualização toda da inteligência artificial. Você acha que isso é promissor para o profissional? Né? Sim, eu penso isso também porque eu já imagino isso para a fisioterapia também. Sim. Né? A gente tem ideias também de algoritmos, né? O paciente chega lá, por exemplo, no consultório com um checklist de informações e você jogar, por exemplo, num software desse aí, né? Alimentar esse software e lá na frente ele vai falar, esse paciente ele vai atender bem, né? Baseado nesses guidelines aqui, que ele já é alimentado por esses guidelines, né? A um tratamento conservador, né? Fisioterapia, certo? Enfim. Então, como é que você vê? Eu particularmente vejo isso de maneira muito promissora. Eu não acho que ele vá substituir o profissional. Mas aí, como é que você vê isso para o médico? Como é que o médico enxerga isso aí, né? Sobretudo pensando no médico mais antigo, né? Que ainda que opera, né? É muito importante a gente chegar nesse ponto, né? Porque a medicina, assim como a fisioterapia, ela depende muito da relação interpessoal, né? Então, os dados vão substituir, a análise de dados vai substituir essa análise do caso clínico, mas essa relação interpessoal de considerar sua experiência clínica, né? De dar um apoio ao paciente, né? Um apoio global, ela nunca vai substituir. Então, vai ser sempre importante essa relação, né? De apoio ali daquele paciente. Então, uma vez você tendo os dados, conseguindo empregar no seu software, que é uma dificuldade também técnica, né? Então, a Big Data vai estar aí, mas a gente precisa realmente de softwares que vão depender de computadores mais modernos, né, para conseguir rodar esse tipo de tecnologia, né? Então, muitas vezes, muitos hospitais ainda têm computadores mais antigos, que têm dificuldade de rodar softwares mais simples. Então, imagine um software desse que depende toda de uma rede neural ali que precisa de uma certa rapidez para rodar. Então, essa é uma dificuldade para uso pessoal também dos médicos mais antigos, né? Então aí vão ter essa dificuldade da tecnologia para analisar esses dados. Então, a gente vai depender muito da acessibilidade, né? Vamos dizer assim, para usar a inteligência artificial no nosso dia a dia. Uma vez a gente usando esse software, é uma coisa assim fenomenal, porque a gente vai poder chegar a uma decisão mais assertiva, né? E mais rápida também. Então, você vai ter um resultado cirúrgico, um resultado de reabilitação mais otimizado, né? Porque você vai fazer exatamente o que vai dar certo. Lógico que a medicina, né? Nada é 100%, né? Então, mesmo você usando a Big Data, você vai ter ainda uma chance de dar errado, mas a chance de dar certo é muito maior, tá certo? Então, aplicando a inteligência artificial. Então, a parte do exame de imagem que eu falei também, né? Então, você vai poder, através da análise de um software, analisar um exame de ressonância magnética e decidir se aquilo ali é realmente um tumor, se é uma coxartrose, na coluna, se aquilo ali é um hemangioma, se é um tumor que está tendendo mais a ser maligno, né? Que é uma dúvida que os pacientes também trazem bastante. Então, esse aspecto
da tomada de decisão é muito importante. Então, e quem não tem ainda, né, não usa a inteligência artificial, lembrar sempre de utilizar esses dados mais recentes da literatura, né, baseado na melhor evidência científica, para chegar também a uma decisão mais acertada, né? Então, a gente está falando aqui de inteligência artificial, mas, na verdade, a inteligência artificial é um braço da medicina baseada em evidências, né, que vai permitir a gente tomar uma decisão baseada em evidências, né? Os dados, eles têm que ser, do ponto de vista científico, também serem dados bons, né? Então, para a gente colocar ali naquela máquina e ele gerar uma decisão acertada. Uma curiosidade, a gente conversando aqui vai surgindo, né, vão surgindo as demandas de momento, né? Como é que está isso Brasil, como é que está isso Natal? Pronto. Hoje em dia a gente tem alguns softwares mais famosos de prontuário eletrônico, né? Tem o MV, existe um inclusive que a gente está em desenvolvimento, que é o Med5, né, lá na clínica, que a gente está incorporando essa captação de dados e na geração também de uma decisão. Nos serviços aqui de Natal, ainda não foi englobado esse processo de decisão clínica no próprio software, né? Então tem o SysHosp também que é usado, tem o TASI, né? Mas eles já têm a capacidade de englobar no próprio software, fazer uma atualização e incluir isso no software, né? Então, como eu falei, aqui em Natal, as máquinas dos hospitais, das clínicas ainda são bastante limitadas, entendeu? E isso também tem um custo, né, para você fazer essa atualização, né? Então, aqui em Natal ainda existe uma dificuldade nessa utilização, inclusive para exames de imagem também, como eu falei, né? Isso ainda não faz parte da nossa rotina, mas nos hospitais mais da região sudeste, isso aí já é uma realidade. Então, você, uma vez indicando um determinado CID, por exemplo, a hernia de disco, ele já vai sugerir para você um protocolo já baseado em evidências científicas, você vai ter a oportunidade de clicar ali no link e já ver realmente como você poderia realizar aquele procedimento, entendeu? Da forma mais otimizada, né? Então, não é uma coisa que foge da realidade do Brasil, né? Então, em Natal, possivelmente nos próximos 5 anos será uma realidade, tá certo? Mas por enquanto os softwares ainda têm que sofrer uma atualização para incluir isso aí na rotina do médico aqui do Rio Grande do Norte. Bacana, né? Enquanto isso a gente vai usando de fato os algoritmos pessoais, né? Exatamente, que é muito importante que eu falei. É muito importante, né? A gente tem que ter essa visão voltada mesmo para a nossa expertise e a nossa conversa aqui sempre vai girar, né, com base naqueles pilares da prática baseada em evidências, né? Sim. Então, assim, eu não tenho algoritmo, eu não tenho essa inteligência artificial ao meu favor, né? Então, assim, o que é que de fato determinaria, certo, Fábio? A escolha da cirurgia, né, da técnica cirúrgica, melhor dizendo, né? O paciente chega lá com uma condição onde ele tem uma dor radicular, alteração de sensibilidade em membro, né, uma alteração de lateral, certo? Não apresenta alteração de reflexo, mas ele está com aquela dor persistente, né? Então, o que é que determinaria se ele é cirúrgico, primeiramente, certo? E, como uma segunda pergunta, o que é que levaria você a escolher a técnica? Que técnica seria mais adequada para esse tipo de paciente? Certo. Eu queria que você me falasse um pouquinho sobre cada técnica, assim, dentro do seu universo, né? Aquela que você, de fato, mais trabalha, né? Sim. Bacana, Kimberly. Então, vamos lá. As indicações clássicas que a gente vai falar aqui são para doenças degenerativas da coluna, né? A gente tem um rol de doenças da coluna. As degenerativas, né, o que chega mais para a gente realmente é a hérnia de disco, né? Uma queixa nesse rol de doenças degenerativas da coluna é a mais frequente. Que é uma condição específica. Né? Exatamente, que é uma condição específica. Ela, uma vez sendo diagnosticada, você vai sempre tentar o tratamento conservador ali por 8 a 10 semanas, né? A maioria das literaturas falam 8 semanas. Esse tratamento conservador, ele tem que ser um tratamento otimizado, baseado em evidências. Então, você tem que sempre analisar isso na sua decisão, né? Se aquele tratamento realmente foi o ideal.
e se aquele paciente tem algum dano neurológico, seja ele sensitivo ou motor progressivo. Então, muitos pacientes chegam para a gente com um déficit neurológico leve, ou seja, apenas uma parestesia na região do pé, apenas uma parestesia na região da panturrilha, que não está progredindo, sem déficit motor. Mesmo que tiver um déficit motor considerado ali, a força ela é graduada de 0 a 5. Se for um déficit motor 4, né? Então já dá ainda assim para a gente considerar um tratamento conservador, que a maioria desses pacientes vão melhorar. Então as indicações, resumidamente, são paciente que não melhora com tratamento conservador otimizado por 8 semanas, paciente com déficit neurológico progressivo. Essas são as duas indicações clássicas de uma cirurgia de hérnia de disco. A cirurgia de hérnia de disco, ela hoje em dia, ela é feita por 2 métodos mais rotineiramente, né? O método por microdissectomia, que é um corte realmente ali de 3 a 5 centímetros, onde você vai, através de um microscópio ou de uma lupa, enxergar ali toda a estrutura neural e chegar depois ali na hérnia de disco e retirá-la, né? E o método por endoscopia, tá certo? Então, falando um pouco da história da medicina, né, da cirurgia de coluna, então, a parte da dissectomia, ela foi ali realmente feita de forma aberta pela primeira vez ali mais ou menos em 1929. Tá certo? Já a parte da endoscopia já é mais aqui dos anos 90, né? Então, mesmo a endoscopia tendo surgido dos anos 90, ainda, do ponto de vista de medicina baseada em evidências, ainda tem muita equiparação entre os 2 métodos. Então, geralmente os estudos realizados de meta-análise, né, de revisão sistemática, mostram que eles são equiparados do ponto de vista de permanência hospitalar, de resultado a longo prazo, do ponto de vista de diminuição da dor, de melhora da qualidade de vida, né? Então, ainda são métodos equiparáveis. Lógico que a endoscopia, por ser mais recente, ela vai ter uma dificuldade do cirurgião também em relação à técnica, né? Então, existe uma curva de aprendizado que aquele cirurgião tem que passar para chegar a realizar esse método minimamente invasivo. Então, uma vez você diagnosticando a hérnia de discos, você vai analisar realmente a estrutura discal. Então, o disco ele é formado por uma região mais externa, que é o ânulo fibroso, e uma região mais interna, que é o núcleo pulposo. O núcleo pulposo, ele, com o passar da idade, ele vai perdendo as características dele, vai desidratando, né? Porque ele perde ali os proteoglicanos, e não que os proteoglicanos são responsáveis exatamente por trazer água. Então ele vai desidratando, à medida que ele vai desidratando, ele perde a capacidade de sustentação de uma vértebra em cima da outra, né? Então ele vai meio que amassando, e aí, à medida que ele vai amassando, ele vai fazendo aquele abaulamento na região posterior, tá certo? Esse abaulamento, ele já pode comprimir as estruturas neurais. Mas o processo de degeneração avança e essa parte externa que eu falei, do ânulo fibroso, ela pode sofrer uma ruptura, ou seja, uma fissura ali naquela região, e essa parte mais interna, que é a gelatinosa, sair. Essa saída desse gelzinho, que é realmente a hérnia de disco, né, que a gente fala. Então, o gelzinho ele pode sair quase totalmente, que seria a protusão, ou sair totalmente, que seria a extrusão já. Então, esse gelzinho saiu, vai comprimir a estrutura neural, né, que é a hérnia de disco propriamente dita. Além do disco propriamente dito poder causar uma sintomatologia, ele vai sobrecarregar as estruturas mais posteriores, que ali a gente tem as articulações facetárias e o ligamento amarelo, né, principalmente. Então, esse ligamento amarelo e a articulação facetária vão ser sobrecarregados e vão tentar estabilizar a coluna, porque o disco está ruim. Então, eles, nessa tentativa de estabilizar a coluna, também vão degenerar também. Então, o ligamento amarelo ele vai sofrer uma hipertrofia e a articulação facetária vai desgastar a cartilagem e sofrer também uma hipertrofia. Então, esse crescimento da articulação facetária e do ligamento amarelo também podem comprimir ali o nervo que está na frente, né? Então, resumidamente, quando você chega a um paciente de hérnia de disco, você tem que avaliar todas essas estruturas que estão ali ao redor do nervo para chegar a uma decisão da melhor técnica. Então, essa falta de estabilidade que eu falei da coluna é uma coisa que vai ser levado muito em conta na decisão cirúrgica. Então, a gente tem radiografias dinâmicas, né, feitas de uma forma realmente barata e rápida, né, que a gente pode avaliar ali a angulação do disco, tá certo? Avaliar a mobilidade da coluna ali com aquelas radiografias dinâmicas, né?
seja ela cervical ou lombar, e ver se ali tem uma instabilidade. Uma vez descartado uma instabilidade, a gente já tem condições de saber se aquele tratamento ali vai ser com artrodese ou só com dissectomia, que seria a descompressão. Então, a dissectomia em si é só você chegar diretamente ao disco e retirar aquele fragmento que foi extruso. Já a artrodese, você tem que acrescentar parafusos, né? Então, hoje em dia, essa cirurgia é feita com parafusos e haste. Esses parafusos, eles foram desenvolvidos ali mais ou menos na década de 70 também, por Roy Camille, Harmis, que são cirurgiões bem famosos, né, na cirurgia da coluna. Eles desenvolveram essa metodologia exatamente para acrescentar estabilidade à coluna, porque antes disso a gente só botava enxerto ósseo, né, que seria osso ali retirado do próprio paciente e colocado ali naquela região para juntar uma vértebra na outra, ou seja, restabelecer a estabilidade. Após isso, como existiam muitas pseudoartrose, que é quando não consolida, não juntam um osso no outro, um osso no outro, que é o objetivo dessa cirurgia, a gente começou com os parafusos pediculares a ter uma taxa de sucesso maior, porque exatamente isso é um dos princípios da cirurgia da coluna, a estabilidade. Os outros princípios são o alinhamento, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente também. Então, a gente tem que restabelecer o alinhamento da coluna. Então, a gente sabe que todos os pacientes eles vão ter um alinhamento característico dele. Então, não existe um paciente que tem uma lordose específica, ele tem que ter aquela lordose específica. Não existe um paciente que tem que ter uma cifose específica da torácica. Hoje em dia, a gente já tem vários estudos já analisando diversos pacientes, mostrando que isso é uma característica inerente de cada paciente. A gente não tem um valor específico de lordose, de cifose na coluna. Então, a gente, através dessa análise, a gente consegue predizer se a gente precisa ou não restabelecer o alinhamento daquela coluna. Então, com os parafusos pediculares, isso ficou muito mais fácil. A gente consegue ali na hora corrigir o alinhamento da coluna. Por que isso é importante? Porque o alinhamento da coluna já foi visto por diversos ensaios clínicos, depois revisões sistemáticas e meta-análises, que ele, uma vez não sendo restabelecido, é um fator de complicação pós-cirúrgica, tá certo? Então, você tem que restabelecer esse alinhamento. Então, os parafusos pediculares agregaram não só uma maior taxa de sucesso do ponto de vista de consolidação, como também do ponto de vista de conseguir restabelecer esse alinhamento da coluna, certo? Então, depois surgiram também outros tipos de enxertos, que não só o autógeno, né? Que também aumentaram também a taxa de sucesso de consolidação, que é o enxerto de hidroxiapatita, que ele é um enxerto sintético, que ele é usado na cirurgia da coluna para aumentar a taxa de consolidação. Então, muitas vezes, essa pseudoartrose também gerava uma dor persistente também. Então, hoje em dia, a gente consegue mais sucesso nessa cirurgia, né? Por exemplo, o Volber, né, que a gente já falou muito sobre isso, fez uma artrodese, uma fusão sem artrodese, no caso, né? Desculpa. Ele fez uma fusão sem artrodese que ele fez realmente numa fase que ainda estava surgindo, né, nesses métodos de estabilização, mas ele obteve sucesso, tá certo? Então, não significa dizer que uma fusão desse tipo não vai dar certo, mas a chance de dar errado é maior, né? Como talvez assim, eu penso que o estilo de vida que ele leva também, né? Ele tá sempre em movimento, sim, né? Sim. Pratica atividade física, isso também, com certeza, contribui bastante. Então, a funcionalidade também do paciente, né? É uma coisa importante para a gente levar em conta. Então, a artrodese, ela leva a uma certa restrição do movimento da coluna. Então, um paciente que é mais ativo, a gente vai tender a uma cirurgia que não faça a junção de uma vértebra na outra, né? Então, a gente sempre dá preferência às cirurgias que trazem maior mobilidade à coluna, tá certo? Como as cirurgias de descompressão. Então, basicamente isso. Estou diante de um paciente, analisa se ele tem instabilidade ou não. Não tem instabilidade, cirurgia só de descompressão e dissectomia. Tem instabilidade, cirurgia de artrodese. Então, esse é o principal fator que a gente vai levar em conta. Eventualmente, chega no consultório alguns pacientes com condições, né, de imagem lá com listese, né, aquela sintomatologia bilateral, sim, né, provocada pela listese grau 2, grau 3, né, sim, e chega já com indicação de cirurgia. Entretanto, com o tratamento conservador, a gente consegue suprimir a sintomatologia desses pacientes. Em que condições eu tenho que, de fato,
determinar que uma cirurgia desse tipo, né, quando ele tem uma condição de imagem ali que de fato justificaria a cirurgia, né? Ele tem uma listese grau 3, por exemplo, Sim. com sintoma bilateral, né? Sim. Em que condição de fato eu suprimindo essa sintomatologia, eu posso determinar que eu tenho que fazer uma cirurgia profilática nesse paciente? Existe isso, Fábio, assim, esse termo profilaxia, cirurgia profilática, pensando assim, daqui a 2 anos ele pode de fato ter um comprometimento maior? Então, a indicação clássica, como eu falei, voltando, né, é a dor. Se o paciente está assintomático, a gente tem como postergar esse procedimento cirúrgico sem trazer nenhum prejuízo para ele no dia que ele tiver que realizar, tá certo? Então, hoje em dia, a gente tem uma gama de acessos cirúrgicos, uma gama de materiais cirúrgicos que permitem com que a gente realize a cirurgia da melhor forma possível e tenha um resultado melhor possível. Então, um paciente que já tem uma listese de alto grau, ele tem maior chance de evoluir de forma negativa no tratamento conservador. Mas isso não é 100% dos casos, como eu já falei. Então, tem como esse paciente fazer uma reabilitação e ficar assintomático. Uma vez ele evoluindo com sintomatologia, né, aquela dor irradiada ali da compressão radicular, ele pode ter que fazer uma cirurgia. E aí a gente entra na outra fase, que seriam os acessos cirúrgicos, né? Então, para a gente chegar lá na coluna, a gente tem que passar por diversos órgãos, tá certo? Então, classicamente, as cirurgias da coluna, também de artrodese desenvolvida por Harms, né? Elas eram feitas anteriormente pela via posterior. Então, a via posterior, ela tem a musculatura ali paravertebral, que é muito importante, a gente já sabe disso, né? Tanto na geração de queixas pelo paciente, quanto na estabilização também de um paciente que seja submetido a uma cirurgia de coluna. Então, a gente levava a uma denervação daquela região. Então, a longo prazo, aquilo ali ia levar a uma atrofia muscular. Então, prejudicava o paciente e muitas vezes podia até causar dor do ponto de vista neuropático, porque a gente lesou os nervos ali, são micronervos, né? Mas eles causam dor neuropática também. Então, muitas vezes os pacientes evoluíam com dor persistente e a gente não sabia o que era. Então, a cirurgia evoluiu para os outros acessos. Então, hoje em dia, a gente tem uma gama de acessos. Por exemplo, o acesso lateral, que a gente chama de Lateral Lumbar Interbody Fusing, né? Que é o L-LIF. Tem o acesso anterior, né, classicamente, que é ali na região ali da cicatriz, ali mais ou menos da cirurgia de cesárea, né? Então, é o anterior lumbar interbody fusing, que é o ALIF. E esses acessos permitiram com que a gente, através de um acesso menos invasivo, chegasse também ao disco e não denervasse a musculatura ali da região posterior. Então, eles trouxeram resultados melhores. Esses acessos também, eles permitiram com que a gente colocasse cages maiores. Então, voltou naquela parte do restabelecimento do equilíbrio sagital do paciente. Então, uma vez o paciente tendo uma perda do equilíbrio sagital, a gente conseguiu restabelecer melhor esse equilíbrio sagital. E aí aumentaram-se as taxas de sucesso na cirurgia. Então, o acesso permitiu com que a gente não só tivesse menos denervação da musculatura posterior, como também a gente tivesse uma otimização do resultado do ponto de vista de alinhamento. Então, hoje em dia, os acessos cirúrgicos por via anterior estão bem em voga, né? A gente tem maior preferência ainda pelo posterior, pela rotina da gente, pela experiência da gente com esse tipo de acesso, mas os acessos anteriores estão cada vez mais tomando de conta da cirurgia da coluna, exatamente por serem minimamente invasivos. Bom, show. Então, assim, a gente tem essas possibilidades, né? Cirurgia aberta, cirurgia minimamente invasiva, né? Uhum. E a gente, eventualmente, se depara, né, com a síndrome da falha cirúrgica. Sim. Né? É interessante falar de síndrome da falha cirúrgica, mas é bom pontuar que não é o procedimento do médico que falhou, né? É a condição que o paciente está, de fato, que pode promover essa falha, né, na cirurgia, né? Lembrando que a síndrome da falha cirúrgica, né, ela é um diagnóstico, né? E ela é bem específica para a coluna lombar. Sim. Né? Então, assim,
O paciente, ele normalmente, né, ele que falha, né, que chega a esse ponto da falha cirúrgica, ele pode ter falhado antes, Fábio, lá na fisioterapia também. Sim, Porque a verdade. gente não fala de síndrome da falha, da falha, né, conservadora, tratamento conservador, né? Sim, Será que o tratamento conservador também não é responsável por isso, certeza. né? Quando eu sou um fisioterapeuta cronificador, por exemplo, Aham, né? E aí é evidente que o médico, né, dentro do treinamento dele, ele vai optar pelo quê? aham. Cirurgia, Sim, sim. né? E aí, na sequência, a cirurgia também não tem sucesso, né? Aham, Lembrando que a gente está falando de uma condição crônica, né? E sim. que esse paciente já centralizou essa dor, né? A gente Aham, não está falando aí de red flags, nem de condições específicas, né? sim, sim. Que foi abordado por você anteriormente. Sim. Então, onde é que a gente falha aí nesse processo todo, Fábio, da cirurgia, né? Aham, Da síndrome da falha cirúrgica? aham. Será que já é lá no começo? Sim, Será que já não é na educação do paciente, né? sim, sim. Esses pontos eu gosto de levantar, né? Quando a gente vai falar sobre falha cirúrgica, né? Porque a gente acha que é o médico que falha. Sim, Mas eu acho que é todo o processo de condução da queixa do paciente, sim, de sim. fato, entra em comprometimento para chegar, né, numa condição pós-cirúrgica, né, que não se tem sucesso, né? Uhum. É muito importante o que você falou, porque hoje em dia a gente tem esse conceito de pré-habilitação. Então, aquele mesmo paciente que precisa de cirurgia, ele tem que passar por uma fisioterapia otimizada para melhorar o resultado dele pós-cirúrgico. Então, muitas vezes, esse diagnóstico foi feito de forma errada, porque o paciente não tinha feito nem a fisioterapia para tratar a condição que ele tinha, e uma vez indicada a cirurgia, esse paciente também não passou pelo processo de pré-habilitação. Então, esse processo de pré-habilitação vai permitir com que ele tenha um resultado pós-cirúrgico bem melhor, né? Então, uma outra coisa também que tem que ser levada em conta, como a gente já falou, é o processo de centralização da dor. Então, esses pacientes já podem ter um componente nociplástico de dor que vai interferir também no pós-operatório. Então, se a gente não trabalhar esse paciente, e eu estou falando já incluindo na pré-habilitação o profissional psicólogo, né? Então, ele tem que passar por uma terapia cognitivo-comportamental também, certas vezes até da avaliação do psiquiatra, para preparar ele para o pós-cirúrgico também. Então, avaliar se esse paciente tem esse componente central da dor, estimular esse paciente a realizar um tratamento prévio com o fisioterapeuta capacitado, né, com as técnicas adequadas, vai influenciar muito no resultado dele pós-cirúrgico. Então, outras coisas que a gente tem que levar em conta são as condições clínicas daquele paciente. Então, pacientes que já têm uma osteoporose. Esse paciente tem grande chance de evoluir com soltura do material cirúrgico, entendeu? Então, mesmo com os parafusos mais recentes, que a gente coloca às vezes até cimento agregado ali para o parafuso ficar bem fixo mesmo, esse paciente, se ele tiver uma densitometria muito alterada, ele pode falhar cirurgicamente também. Não só do ponto de vista de sintoma, quanto do ponto de vista do procedimento cirúrgico em si, né? Então, voltando novamente à Big Data, né, e à inteligência artificial, a gente tendo uma base de dados robusta, a gente pode ter essa decisão mais assertiva do ponto de vista global do paciente, de saúde mental, dos aspectos de comorbidade, né? E chegar realmente a um resultado cirúrgico não só imediato bom, como a longo prazo significativo, né? Com o paciente com qualidade de vida e funcionalidade, né? A gente falando dessas condições, né, Uhum. de falha na cirurgia, né, é interessante pontuar, né, números. Esses números, a gente não tem essas taxas aqui em Brasil, né, Uhum. mas a gente sabe que, pensando nesses pacientes, né, e reforço, não são pacientes com características de red flags ou dor específica, né, Uhum. as taxas de insucesso na primeira intervenção já chegam a 46%, Sim. né? Isso é um número altíssimo, quer dizer, é igual você jogar uma moeda para cima e vamos ver que se dá certo, né? Exatamente. No segundo procedimento, isso já chega a cerca de 30%, né, de insucesso, Sim. né? Assim, então, quer dizer, a chance é diminuir ainda mais, né? Uhum. E quando eu penso no terceiro procedimento, isso cai para 15%, e pensando no quarto procedimento, cai para 5% a chance de melhora dele, com um agravante, né? Ele pode piorar 20%. Uhum. Então, assim, o cenário não parece ser tão interessante quando a gente fala desse paciente que já centralizou a dor, Sim. né?
Então, assim, é muito desafiador, tanto para o fisioterapeuta quanto para o cirurgião de coluna, ter esse entendimento, né, de gerenciar a condição desse paciente. Uhum. A gente chega, às vezes, com um paciente que apresenta, por exemplo, um índice de sensibilização central com score alto, né? Sim. Acima de 50, né? Você diagnostica isso, o cara quer fazer cirurgia muitas vezes, mas você sabe que a cirurgia vai ser, de fato, o cemitério, né, dele, né? Sim. Então, assim, tanto vai ser ruim para o profissional da reabilitação que, de fato, entende e encaminha ele para um médico, quanto para um médico que, de fato, se submete a isso, né? Então, assim, como a gente vai gerenciar isso, né? Esse talvez seja o nosso grande desafio enquanto clínico, né? Sim. Conseguir gerenciar esse paciente crônico, que muitas vezes é o que mais aparece para a gente, né? Então, dentro da sua expertise, como é que você avalia e como é que você, de fato, tenta gerenciar esse paciente crônico que muitas vezes chega para você, às vezes até com aquela radiculalgia crônica, mas que já não tem uma condição tecidual, né? O tecido, de fato, já não está mais sendo lesado, né? Sim, sim. É muito importante, então, o apoio da equipe multidisciplinar nesses casos, né? A gente sabe que essa dificuldade não é dificuldade só do serviço público, é uma dificuldade também do serviço privado, de você encontrar um profissional acessível para tratar aquele paciente imediatamente. Então, a gente diagnostica tudo isso que você falou, centralização, pacientes com doenças psiquiátricas, todos os dias no nosso consultório. E a gente estimula ao máximo que esse paciente procure o auxílio imediato, né, desses profissionais para iniciar já o tratamento e ter uma melhora clínica significativa também, caso ele precise, inclusive, de uma cirurgia. Mas ainda é uma dificuldade o acesso a esses profissionais, né? Então, o paciente não tem, na sua rotina, não tem a cultura de procurar gastar um pouco mais, né, vamos dizer assim, com um profissional... Investir, né? Exatamente. Gastar um pouco mais, investir com um profissional realmente sério, né? Que realmente estude, né? E aí a gente tem resultados, às vezes, até piores do que a gente queria, né? Então, não adianta esse paciente procurar um profissional ruim que não sabe realmente tratar dor crônica, porque ele pode até, inclusive, aumentar ali a parte de medo desse paciente, né, a catastrofização, porque ele não está sabendo com o que ele está lidando. Então, ele tem que sempre estimular esse paciente a procurar imediatamente um psicólogo bem requisitado, um psicólogo que entenda do assunto, um fisioterapeuta que entenda daquele assunto ali, né, de cirurgia de coluna, de dor, para ter resultados melhores, né? A gente sabe da dificuldade que a gente tem no meio público e no meio privado, mas a gente tem que mudar essa cultura aos pouquinhos, né? Porque a gente sabe que os pacientes conseguem gastar muitas vezes com medicações caras, né? Tem essa cultura de gastar com remédios que tem um efeito ali imediato, mas a gente está sempre pensando no melhor para o paciente, que é o resultado a longo prazo, que ele tenha uma qualidade de vida permanente, né? Não só passageira. Então, ele tem que realmente se conscientizar e a gente tem que se esforçar ao máximo para isso, plantar essa semente que ele precisa também, não só do médico, como também de toda a equipe multidisciplinar. Nutrição também é uma coisa que, novamente, voltando ao Big Data, né? É uma coisa que também esses sistemas vão conseguir analisar, fazer uma análise laboratorial do paciente para saber se do ponto de vista nutricional ele está bem ou não, porque isso também vai influenciar no resultado pós-cirúrgico, né? Então, o paciente que está desnutrido vai ter maior chance de infecção, vai ter maior chance de hipotrofia muscular e, consequentemente, vai falhar cirurgicamente, né? Então, ele vai ter dor persistente e aí a gente muitas vezes tem uma imagem muito bonita, né, do procedimento cirúrgico, mas aquele paciente está desnutrido, está psicologicamente afetado, né? Então, não adianta a gente não incluir esses profissionais na nossa equipe e ajudar o paciente, porque realmente a gente vai ser fadado ao insucesso. É interessante, né? Pensando que a dor lombar, né, ela é uma condição pandêmica, né? Uhum. E ela afeta milhões de pessoas aqui no Brasil, né? Estima-se que cerca de 10 milhões de pessoas elas sofram de fato de dor lombar. E trazendo isso para a percepção de cirurgia, eu queria falar sobre o estudo do Richard Dale. Né? É um estudo já antigo, já tem um tempo, tem aí acho que mais de 10 anos, mas ele fala desse crescimento exponencial
da prescrição, da solicitação de procedimentos cirúrgicos, né? Ele fala de 60%, então em 10 anos isso aí tem aumentado, né? Uhum. E esse estudo ele também aborda outros pontos que a gente nem fala aqui, né? Que é a prescrição de opioides, solicitação de exames de imagens muitas vezes desnecessários, Sim. né? Procedimentos como bloqueios, enfim. Então, assim, o que é que de fato, Fábio, você analisa por que se solicita tanta cirurgia, às vezes, quando de fato parece que o paciente ele precisa de outros cuidados antes da cirurgia, né? Uhum. Que critérios, de fato, ele se lança a mão, né, para se solicitar a cirurgia? Porque isso vem aumentando. A gente não tem esses dados no Brasil, Uhum. isso é um dado Sim. de fora, né? Mas eu vejo isso na rotina, eu vejo o paciente cada vez mais chegando com solicitações de cirurgia, muitas vezes são situações reversíveis. Mas por que mesmo assim se solicita tanta cirurgia? Sim. O que é que você entende disso aí? Eu acho que falta muita educação, né, dos pacientes, tanto do ponto de vista pelos profissionais de saúde, quanto do ponto de vista pela mídia, né? Então, geralmente quem tem mais voz na mídia hoje em dia, aí vamos incluir as redes sociais, são esses profissionais mais charlatões, né? Assim, que falam realmente muito bonito e eles conseguem convencer melhor o paciente a realizar um procedimento muitas vezes que ele não tem nem indicação, né? Então, a gente tem que dar mais voz a esses profissionais fisioterapeutas, né? E eles também têm que se engajar para falar melhor sobre isso, né? Porque essa cultura ela tem que ser modificada. Então, a cultura do tratamento cirúrgico ela ainda está muito em voga ainda e ela já permaneceu por diversos anos. Mas se a gente começar a falar mais sobre o real tratamento que tem que ser realizado, né, que é tudo isso que eu já falei aqui, esse período de tempo que tem que ser respeitado, né, isso aí vai realmente entrar na cabeça das pessoas e a gente vai conseguir mudar isso aí a longo prazo. A gente sabe que, novamente voltando a essa questão dos seguros e planos de saúde, a gente sabe que metaforicamente, né, o procedimento cirúrgico, o melhor possível, ele é pago pelo plano de saúde em sua totalidade, né? Então, se o paciente tiver a indicação de fazer uma artrodese do occipito até o ilíaco, o plano de saúde ele arca com todas as despesas, né? Agora, se o paciente tiver necessidade de encontrar um profissional fisioterapeuta, nutricionista e psicólogo mais especializado, aí o plano de saúde não cobre. Então, isso aí está errado, né? Então, a gente tem que mudar todo esse processo, né? Todos esses trâmites ali, desde dos convênios até a percepção cultural dos pacientes para conseguir mudar essa situação. Então, tem muita coisa realmente do ponto de vista de legislação que está errado na área da saúde, né? Então, a gente não é um processo fácil, né? Porque a gente mudar realmente uma norma da ANS é bastante dispendioso, né? Mas a gente tem que começar esse processo. Um dos pontos que você falou, essa questão dos convênios, né, de investir, né, se investir em saúde, né, a gente pensa muito que é gastar, né, investir num serviço particular, parece que eu estou gastando, né, mas na verdade você está investindo. Muitas vezes o paciente, ele vai para as clínicas de convênio, né? Tem aquela abordagem em demanda, né? Ele fica 1 ano tratando de uma condição específica lá para a coluna, enfim, para qualquer parte do corpo que seja, né? Fazendo choquinho, fazendo mínimos exercícios, e aí ele acaba entrando num quadro de cronificação. Exatamente. E aí entra todo nesse ciclo todo, né, de reincidivar a condição dele, de fato não ficar bom. E quando chega, resolve investir, muitas vezes aí já não vai ter aquele sucesso todo que a gente espera, né? Fábio, outra coisa que é bem interessante, a gente falando de custos, né? A gente pensa hoje, lá nos Estados Unidos, né? Existe esse dado, né? Mas esse dado ele é antigo, né?
se faz cerca de 500 mil cirurgias de coluna por ano, né? Estudando, né, para esse nosso bate-papo, eu vi, caramba, como é algo assim que é absurdo, é muita coisa, Sim. né? E isso gera cifras de cerca de 100 bilhões ano nos Estados Unidos. Então, é muita coisa, de dólares, né? 100 bilhões de dólares. E quando a gente traz isso para o Brasil, esse dado é extraoficial, né? E é um dado de 2016 também, né? Em cirurgias de coluna, né? Se gastou cerca de 714 milhões de dólares ano, né? Sendo que parte desse montante aí foi para internação, né? Então, assim, se despendia realmente muito dinheiro, né? Como você está falando aí, né? Muito dinheiro para esses procedimentos que muitas vezes, de fato, não são tão eficazes, né? Eu falo isso com muita tranquilidade porque eu entendo que você é um profissional, que você está à margem, né? A gente conversa muito, então você é um cara criterioso, você não opera por operar, apesar de você viver disso, né? Né? Mas tem se praticado de fato, tem se feito cirurgia cada vez mais e a gente não foge aqui dessa realidade, né? Então, assim, nesse contexto todo, né, de cirurgia que nós estamos falando, né, a gente fala de um passado, né, cirúrgico, né? A gente tem cirurgias que foram lá bem experimentais, lá no começo, né? A gente está falando de presente, né? Baseado nessas tecnologias, né? Que são pautadas por inteligência artificial, né? E o que é que se tem de futuro hoje, né? O que é que a gente vê de futuro? O que é que a gente projeta hoje para a cirurgia de coluna, visando tempo para esse paciente, Sim. tempo de recuperação para esse paciente, né? E visando cada vez mais, né, minimizar custos, né? Para o sistema como um todo, né? O que é que você tem aí de novidade para a gente aí? Certo. O que é que você traz aí para a gente aí? Vamos imaginar uma situação específica agora, né? Então, o paciente chegou no nosso consultório e a gente vai ter todas as tecnologias que estão surgindo aí à nossa disposição. Então, hoje em dia a gente já tem diversos wearables, né? Que são relógios, né? Cintos, né? Que a gente vai poder utilizar naquele paciente para identificar a rotina dele, tanto do ponto de vista de alimentação, quanto de vista de prática de exercício, né? De posições, que a gente vai poder levar isso em consideração na nossa decisão, inclusive de tratamento conservador de reabilitação, né? Então a gente vai saber se aquele paciente é um paciente que está realmente realizando exercícios adequados, se aquele paciente está tendo mudanças ali no seu perfil de sinais vitais que possa alterar na sua condição clínica, né? É uma coisa que está realmente muito em evidência agora. Então, outras coisas que estão sendo utilizadas. Então, você viu que aquele paciente fugiu do tratamento conservador, vai ter que solicitar um exame de imagem. Então, solicitou o exame de imagem, uma ressonância magnética, por exemplo, né, um raio-x que seja, ele vai poder passar pela avaliação de um software que vai ver se aquilo ali realmente é uma hérnia de disco, se é um tumor, se aquilo ali tem um bom resultado cirúrgico ou não. Então, vai ser uma coisa que vai agregar bastante. Esses ângulos que eu falei, né, que a gente tem que avaliar, isso aí despendia muito tempo do médico fazer ali na hora da consulta. Então, você colocando a imagem nesse software, ele já vai dizer para vocês os ângulos que aquele paciente tem. Ângulo de Cobb, ângulo de pelvic tilt, enfim, diversos ângulos que vão influenciar na sua decisão se aquele paciente vai ter uma boa evolução clínica com tratamento conservador ou cirúrgico. Então, isso vai melhorar muito, né, a nossa consulta e o resultado do paciente. Uma vez decidindo que aquilo ali é cirúrgico, então o paciente vai para a cirurgia. Então a gente sabe que, como eu falei, a cirurgia é realizada com os parafusos pediculares, né? Existe uma região da coluna, mais especificamente da vértebra, que é o pedículo vertebral, que é por onde o parafuso é colocado, é a região mais segura de colocá-lo, né? Então, para você colocar aquele parafuso ali, mesmo sendo a região bastante segura, do lado de dentro dele, a gente tem os nervos e a medula. Do lado de fora, de onde aquele parafuso está passando, a gente tem ali os vasos sanguíneos, né? E lá na frente também tem os vasos sanguíneos. Então, a gente tem que evitar isso aí, né? Lógico, né?
Hoje em dia, a técnica que a gente usa bastante é a técnica freehand, que é a técnica que só usa, no máximo, uma radioscopia para confirmar, que é um raio-x intraoperatório. Mas a gente já tem dispositivos de tomografia intraoperatória. Então, a tomografia é um exame mais preciso. Então, a gente consegue ver a morfologia daquele pedículo e se o parafuso está entrando exatamente no pedículo, tá certo? Junto a esse aparelho de tomografia, a gente pode agregar também um aparelho de navegação intraoperatória. O que é isso? Na chave que a gente está colocando o parafuso, a gente coloca um dispositivo que ele consegue enxergar em 3 dimensões se aquele parafuso está entrando ou não no pedículo. Então isso é uma coisa que vai agregar bastante à cirurgia. Ainda mais futuramente, né, vamos dizer daqui a 20 anos, os robôs também vão agregar nesse ponto de vista de colocação dos parafusos. E a análise pós-operatória imediata. Então você botou ali todos os implantes e você quer agora avaliar se aquele paciente teve um bom resultado do ponto de vista cirúrgico ou não. Então você faz uma radiografia, uma tomografia e o software vai interpretar. Não, você conseguiu um alinhamento adequado ou não para aquele paciente ter um bom resultado clínico após a cirurgia, né? E aí fora a realidade aumentada, né, que a gente já comentou também em outros momentos, que ela vai permitir que você, através de um óculos, né, você avalie aquele paciente, seria como se fosse uma visão em raio-x, né? Então, ali por trás do músculo, por trás da vértebra, tem nervos importantes, tem vasos importantes. Então, você com esse óculos, você vai conseguir enxergar além daquela vértebra, além daquele músculo, né, para saber se ali onde você está cortando, você tem alguma estrutura vital, né, vamos dizer assim. Então, são várias coisas que vão agregar bastante, né. No futuro bem próximo, a gente já tem robô, já tem tomografia intraoperatória, né? Já tem esses wearables sendo utilizado bastante lá no Sudeste, mas que em breve chegará aqui em Natal também e vai agregar bastante, principalmente nas cirurgias mais difíceis, né? A gente sabe que do ponto de vista científico, a gente tem muitos trabalhos mostrando equivalência, mas em cirurgias mais tranquilas, vamos dizer assim, né? Cirurgias de hérnia de disco, né? Mas as cirurgias de deformidade, a gente sabe que estão se tornando cada vez mais comum, porque a população está envelhecendo, né? Então a escoliose lá degenerativa, ela é uma realidade hoje em dia, ela vai aumentar bastante com o envelhecimento populacional, então ela tem uma dificuldade nessa colocação do parafuso. Então isso aí vai agregar bastante, permitindo que a gente faça cirurgias mais seguras e tenha um resultado mais otimizado, beneficiando não só o cirurgião, né, que vai ter um tempo cirúrgico menor, como também o paciente que vai ter um resultado clínico bem melhor. E com certeza o fisioterapeuta, né? Toda essa otimização aí, eu acho que ela vai ajudar todo o conjunto, né? Uhum. É interessante essa nossa conversa, porque assim, a gente está falando sobre cirurgia, que muita gente defende, muita gente vê a cirurgia como um vilão, né, para o paciente, né? Acha que muita gente entende a cirurgia como uma condição onde o médico quer só monetizar, Sim. né? Mas eu enxergo que a cirurgia, ela sendo de fato algo bem indicado, né? Você tendo uma boa indicação para operar, todo mundo ganha, né? Sim, inclusive o paciente, né? Ganha o profissional da fisioterapia que consegue ter um pós-operatório de fato de qualidade, o paciente ele tem uma recuperação melhor daquela condição dele, tem qualidade de vida, e o médico que faz um trabalho, né, de excelência ali e de fato cumpre o papel dele. Com certeza. Bom, então... As perguntas... Sim, tinha as perguntas aí. Então, as perguntas foram basicamente sobre a cirurgia de hérnia de disco, né? A cirurgia de hérnia de disco, então, como eu falei, ela é realizada de duas principais formas. A cirurgia convencional, que é a microdissectomia, a gente faz ela com um cortezinho de 5 centímetros. Se o paciente tiver indicação, logicamente, né? Sempre reformulando isso aí. Ou de uma forma por endoscopia, que seria um cortezinho de 1 centímetro, certo? Então a gente vai chegar lá na região discal, lembrar que a gente tem ali ao longo desse caminho músculo, né, que a gente tem que preservar, facetas articulares que a gente tem que preservar, que a gente sabe uma vez a gente avulsionando essas facetas articulares, a gente tem que evoluir para uma artrodese, então muito importante a gente tomar esse cuidado. A gente chegando lá na região do disco, a gente vai retirar ali aquela gelatina que saiu, né? Descomprimir o nervo
e o nervo vai conseguir respirar, né? Então a gente sabe que o nervo ele tem um tempo para se recuperar. A gente está muito acostumado aos cortes na pele, né, que é o tecido epitelial, ele cicatriza ali em 5 a 7 dias, mas o tecido nervoso ele é um tecido bem mais delicado. Então, o paciente tem que ter paciência, né? Tem que ser realmente paciente, né? Não é tão justo, né? Exatamente. Para aguardar a recuperação do nervo, que muitas vezes vai se dar ali em torno de 2 a 3 meses, mas tem gente que pode levar até 1 ano para recuperar-se de uma parestesia, né? Que é aquela dormência nos pés, nas pernas, porque esse tecido realmente ele requer esse tempo, né? A gente tem que lembrar sempre que o tecido é bem delicado. Então, basicamente, a cirurgia de hernia de disco, que foi a pergunta mais comum aí do nosso perfil, ela é basicamente assim. Tem aqui uma pergunta bem pertinente, né? Ela... A nosso espectador aqui diz o seguinte, né? Quais os riscos de ficar tetraplégico fazendo a cirurgia de coluna? Pronto. Isso é muito bom porque vai fazer a gente falar de uma coisa que a gente não falou aqui, que é a neuromonitorização, né? Hoje em dia, a gente tem essa técnica, né, disponível que a gente não tinha no passado. Então, no passado, essa monitorização neurológica ela era feita pelo o teste de despertar de Steinhardt, que era uma superficialização da anestesia que era feita durante o ato cirúrgico e literalmente era pedido para o paciente mexer os braços e as pernas, né? Então a gente só conseguia saber se o paciente teve algum dano neurológico depois muito tempo de ter acontecido o problema. Hoje em dia não, hoje em dia a gente já tem a neuromonitorização. O que é isso? Existe um neurologista clínico que antes do procedimento começar, ele coloca ali microagulhas no paciente que vai monitorizar durante todo o procedimento cirúrgico os nervos daquele paciente. Então, qualquer dano que venha a ocorrer ou chegar perto de ocorrer, aquele neurologista imediatamente ele já é informado através do software lá específico e o cirurgião imediatamente reverte aquele passo que ele realizou, tá certo? Então, isso aí, em mais de 90% dos casos, ele vai reverter aquele dano neurológico que foi causado. Então, a cirurgia de coluna se tornou bastante segura com a monitorização, né? Com os materiais disponíveis hoje em dia, como eu falei, são materiais que respeitam cada vez mais a anatomia, né, do paciente. Então, antigamente a gente usava um parafuso parecido até com parafuso de ortopedia convencional, que é aquele parafuso para fazer a osteossíntese de braço, né? Então, esse parafuso ele não respeita tão bem a anatomia do pedículo, que foi aquilo que eu falei lá. Os parafusos de hoje em dia, ele uma vez estando dentro do pedículo, ele não sai mais. Ele já tem uma morfologia já que respeita aquele pedículo. Então, a medula que está ali para o meio, ela não vai ser prejudicada. Então, é o acometimento da medula, principalmente na região cervical, né, que vai levar a uma tetraplegia. Então, esse índice de tetraplegia, hoje em dia, numa cirurgia cervical de doença degenerativa, ele é abaixo de 1%. Né? Então, existe a possibilidade, né? Tem que deixar isso sempre claro para o paciente, né? Mas, hoje em dia, ela é muito pequena, tá certo? Por tudo isso que eu já falei. Tem mais uma pergunta, mas assim, eu creio que já foi contemplado na nossa fala, mas eu vou fazer de todo jeito, né? Quando é necessária a cirurgia, né? Então, a gente já comentou sobre isso. Já falou. E tem uma pergunta aqui relacionada à questão de pós-operatório, né? A colega aqui fala como ter um olhar no tratamento pós-cirúrgico de hérnia, né? Aí, por exemplo, cuidados, restrições. Então, assim, o tratamento, né, direcionado para o pós-operatório da cirurgia de coluna, no geral, sim, né? Porque uma vez o conteúdo discal sendo reparado ali pelo cirurgião, né? A gente vai ter que, de fato, ter um entendimento, uma visão muito parecida com o do pré-operatório, né? Então, você vai visar a questão de mobilidade desse paciente, avaliar a mobilidade desse paciente, né? Permitir que ele mantenha e melhore essa mobilidade da região, caso ele tenha essas restrições, né? Avaliar segmentos que, ora, de repente, ele tenha algum tipo de déficit de força, certo? Então, a gente hoje fala muito do core, né? Do core, mas esse mito do core também já caiu. Então, a ideia é que você tenha uma abordagem, né, global para fortalecimento desse paciente, não visando só core, né? Pense em deixar ele ativo para essas condições e, sobretudo, desmistificar, né, o medo do movimento, né? Uma vez que, normalmente, esses pacientes eles são mais suscetíveis à questão de medo, né? São cinesiofóbicos, né? Então, restrição, particularmente, né? Você vai ter que entender
como é que está a dor dele do pós-operatório, né? E a partir disso você vai expondo gradualmente ele a movimentações. Então, essencialmente o pós-operatório, né, ele se arcabouça nisso. Aí técnica, se você for falar de técnica, e cada profissional, depende da sua formação, aborda, né, de acordo com a sua expertise. Uhum. É muito importante isso, pós-operatório do paciente de hérnia de disco. Se ele fez só uma dissectomia, lógico que ele vai conseguir um resultado mais imediato, né? Geralmente após um mês ali ele já pode iniciar uma fisioterapia mais pesada, vamos dizer assim, né? E se ele fez uma artrodese, pelos métodos mais convencionais, hoje em dia a gente já consegue liberar esse paciente com 2 ou 3 meses para fazer a fisioterapia mais pesada. Lembrando que a fisioterapia para analgesia, para mobilização, ela já pode ser iniciada, né? Mas tem que respeitar ali a cicatrização e também a parte do implante ali, ele leva um certo tempo para conseguir uma cicatrização adequada. Até porque nessas condições, né, a gente vai abordar o paciente não necessariamente no foco da cirurgia, como você falou. Sim. Respeitar o tempo cirúrgico, né? Com certeza. Existem outros segmentos que a gente pode trabalhar a mobilidade, né? Com certeza. Visando a situação. Inclusive diminuindo o uso de medicações no pós-operatório, né? Então é muito importante a fisioterapia para isso, porque o paciente já é geralmente um paciente que já faz uso de certas medicações que devem ser descontinuadas, né? Para esse paciente não ficar usuário crônico dessas medicações. Então, a fisioterapia vai ajudar exatamente no pós-operatório, tirando essas medicações e fazendo um método de analgesia mais de mobilidade, né? Pois é isso, pessoal. Então, iniciamos aqui, terminamos mais um Spinecast, né? Espero que a necessidade de vocês seja contemplada, né? Eu e Fábio ficamos aqui nas redes sociais aqui disponíveis, né, para tirar as suas dúvidas, né, as dúvidas que surgem após, né, a nossa fala. A gente explicou a maioria das cirurgias, mas nos próximos episódios a gente vai entrar em detalhes maiores, né, sobre cada tipo específico de cirurgia. Você ficou com dúvidas aí, nos envie que a gente vai realmente falar especificamente de cada técnica. Valeu, obrigado, galera. Um abraço, tchau. Valeu.